se você está pensando em fazer algum concurso de nível médio, ou mais especificamente de técnico judiciário, e está ali buscando alguma forma de otimizar o seu tempo, de maximizar os seus resultados, pode ter certeza que você está no lugar certo. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre como criar um plano de estudos que não vai apenas organizar a sua rotina, mas que vai dobrar a sua produtividade e te levar até a sua sonhada aprovação. Então fica com a gente aí até o final do vídeo, porque você vai descobrir as melhores estratégias que a gente tem aqui e foram testadas para você sair na frente. Então bora lá? E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do TRT e, junto do meu amigo Diego, a gente criou aqui esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar o maior número de pessoas possíveis, né, a alcançarem os seus objetivos através dos concursos públicos. É isso. Meu nome é Diego, sou servidor aqui do Ministério Público Estadual e o nosso objetivo aqui principal é basicamente tentar ajudar as pessoas comuns, assim, que nem eu e o Júnior e tal, pessoas reais, que nem você que está vendo a gente aqui, com aquelas dificuldades, assim, que são do dia a dia mesmo de uma pessoa normal, não a dificuldade teórica de situações que inventam e tudo mais, para poder dar exemplo, mas, assim, dificuldades reais, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que, sei lá, mães que cuidam da casa e cuidam dos filhos, pessoas de verdade, com obstáculos e empecilhos de verdade, a progredir, né, no seu sonho ali de conseguir uma aprovação em um concurso, de mudar a sua vida e tal. E a gente está aqui para te provar que você definitivamente não precisa ser nenhum tipo de gênio para conseguir o seu cargo público, sabe? Você não precisa ter um QI acima da média, você só precisa de um pouquinho de esforço, um pouquinho de sacrifício, e a gente vai te mostrar exatamente como, tanto aqui no canal quanto no podcast, a gente tenta passar pedacinhos por pedacinhos das estratégias para você complementar com seus estudos e ir avançando, beleza? E hoje a gente vai bater um papo aqui um pouco sobre como você desenvolver ali o seu plano de estudos, mais um que realmente funcione e que especialmente funcione para você, né? Porque assim, a gente sabe que cada minuto do estudo é precioso, sabe? Em especial para quem tem uma rotina muito corrida, com um tempo para estudar muito apertado. Então, cada tempinho que você tem, a ideia é que você aproveite ele ao máximo, né? Para extrair o máximo que você conseguir dele. Porque, assim, a rotina de ninguém é fácil. Essa que é a verdade. E, especialmente, acho que especialmente a do concurseiro, porque, assim, tem gente que tem que dividir o tempo com estudo, que nem eu falei, com afazeres domésticos, com milhares de outras coisas, sabe? E aí, o que rola muitas vezes é que o estudo nem sempre é uma coisa particularmente prazerosa. E aí, com a rotina da vida, a gente acaba atropelando isso, né? E deixando o estudo um pouco de lado ou não aproveitando o máximo que ele consegue ser, entendeu? E aí o nosso objetivo aqui hoje é fazer com que cada minuto do seu tempo para o estudo conte e seja relevante. Essa que é a ideia. É isso aí, esse que é o nosso objetivo aqui, né, com esse vídeo de hoje. Então, para te ajudar, né, com tudo isso, bora começar então aqui a nossa conversa compreendendo o que seria a base de um plano de estudos eficaz. E a primeira coisa que a gente deve fazer para ter essa base é entender melhor o edital, né, da prova do nosso concurso. Antes de qualquer coisa, o primeiro passo para um bom plano de estudos é conhecer profundamente o edital do concurso que você quer prestar, né, do concurso que você quer fazer. O edital da nossa prova ele é basicamente um mapa para a nossa aprovação. E você deve compreender o edital assim, o edital da prova anterior, o edital que tiver saído, né, ali na prova, enfim, como se fosse a palma da sua mão mesmo. Você tem que ler aquele edital de cabo a rabo e conhecer ele bem. Então, quando você for ler o edital, tenta analisar ali quais são as matérias mais cobradas, o peso de cada uma dessas matérias, e depois de tudo isso, você conhecer também o estilo da banca examinadora. E eu já vou te adiantar até logo aqui. O melhor jeito de você conhecer o estilo da banca examinadora é fazendo o máximo de questões possíveis, né, de provas anteriores dessa mesma banca. Por isso, antes até da gente passar aqui para o segundo item, né, que eu vou conversar aqui com você,
Eu lembro do bordão que eu e o Diego a gente sempre repete aqui, né, no site, que é: se você não fez questões, você não estudou. Enfim, para você começar, né, para começar, a primeira coisa então que você deve fazer é definitivamente você conhecer o edital e a banca que vai prestar a sua prova. Essa é a primeira coisa para um bom planejamento de estudos, né? Então, dito isso, qual que seria o próximo passo para um ótimo plano de estudos? Esse próximo passo seria você avaliar o tempo que você tem disponível. E nessa avaliação do tempo que você tem, tenta ser realista sobre o seu tempo disponível para estudos. Tem que ser realista mesmo. Muitos concurseiros, eles acabam desanimando ali nos estudos, ou então desanimando com os planos que eles elaboram, e tudo mais, né? Enfim, muitas vezes por eles acabarem superestimando a quantidade de horas que eles podem dedicar sem comprometer a qualidade do estudo. Ou então, as pessoas não estão acostumadas a estudar, elas estão há anos ali estudando só de véspera e decidem meter o louco e colocar 8 horas de estudo por dia, 6 horas de estudo por dia, sem estar acostumado a estudar nem 15 minutos. Não vai rolar. Você tem que ser sempre realista com você mesmo. A gente já chegou até a fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a importância de você ser sincero com você. O título do vídeo, salvo engano, era algo como A Verdade Crua sobre sua preparação para concursos públicos. Vale você assistir esse vídeo depois também. Então, é fundamental que você faça uma avaliação sincera do seu dia a dia e defina blocos de estudos que se encaixem naturalmente ali na sua rotina, sem causar nenhum tipo de esgotamento para você. O equilíbrio entre o estudo e o lazer, ele também é importantíssimo. Eu e o Diego, a gente sempre bate nessa tecla aqui no canal. Você deve ter em mente que o estudo para concurso público é um projeto de longo prazo, não é você começou, estudou ali um mês, uma semana e você vai passar. Não, é um projeto de longo prazo e isso tem que estar na sua mente o tempo todo. Então é fundamental que você estabeleça uma rotina que você saiba que você vai conseguir cumprir. Então, tenta estabelecer, por exemplo, metas de curto e de longo prazo. Para isso, um edital em mãos ali, e uma noção clara ali já depois do seu tempo, né, o tempo que você tem disponível, o próximo passo para você conseguir fazer um bom plano de estudos seria você estabelecer metas claras e alcançáveis. Então, tenta definir o que, que você precisa aprender, por exemplo, tanto semanalmente quanto mensalmente. Pega o edital e tenta começar a fazer esse planejamento. E essas metas, né, que você vai colocar ali no seu planejamento, elas devem ser específicas, mensuráveis e alcançáveis. Não é para você fazer um planejamento impossível de você colocar em prática. É isso, tem que ser específico, mensurável e alcançável. Lembra sempre disso. E é muito importante ser específico. Por exemplo, se você for estudar direito constitucional, né, em determinado dia, não coloca ali no seu planejamento que você vai estudar simplesmente direito constitucional, no seu calendário, enfim. Você não deve colocar isso de forma genérica. Você deve definir qual tema específico você vai estudar. Por exemplo, você vai colocar ali direitos sociais. Terça-feira, 8 horas, vou estudar direitos sociais. Não vai colocar genericamente direito constitucional. É para ser específico. A ideia aqui é você nem precisar parar para pensar no que você vai estudar quando você for parar ali, né, nos seus estudos. Então, depois de você definir uma quantidade de estudos realista, aos poucos, depois, você vai aumentando esse tempo conforme você for se acostumando ali com o ritmo de estudos, mas sempre mantendo algum tempo também ali para o seu lazer. Claro, esse equilíbrio ele é muito importante. Então, você compreender o seu edital, você conhecer a banca que vai fazer a prova do seu concurso e conseguir definir bem o tempo de estudos ali que você tem de forma realista, definindo metas que sejam específicas, mensuráveis e alcançáveis ali, isso tudo vai ser a base para a construção de um plano de estudos que definitivamente vai levar você à aprovação de qualquer curso, de qualquer concurso, né, que você queira prestar. Então, o próximo passo, né, depois de você fazer tudo isso, seria você definir estratégias de divisão do conteúdo, né, que você vai estudar. É exatamente isso. Então, assim, vamos conversar um pouco aqui sobre essas estratégias de divisão do conteúdo ali para quando você for montar o seu plano de estudos, né? Vamos conversar um pouco sobre como organizar, como dividir ali o conteúdo de uma maneira minimamente estratégica, beleza? Porque, assim,
a forma que você divide, né, o material de estudo, ela pode fazer uma grande diferença na sua produtividade e, obviamente, nos seus resultados também. Então, o primeiro passo para isso é você fazer uma divisão minimamente equilibrada ali do conteúdo. E equilíbrio, assim, é uma palavra pilar que vocês vão ver aqui no canal e vão ouvir no podcast, porque o Júnior e eu, a gente defende, né, uma vida de concurseiro minimamente equilibrada. Primeiro, para a pessoa não surtar, né, e não acabar desistindo pelo caminho, mas talvez tão importante quanto para que esse projeto de longo prazo, que é estudar para concurso, seja tolerado, né, por um longo prazo, pelo prazo necessário para poder conseguir. Porque, vai por mim, se você entra em uma de estudar 12 horas por dia, por quanto tempo for necessário, não vai rolar, sabe? De verdade. Então, assim, pelo menos não por um tempo indefinido, né? E assim, vamos lá. Vamos começar, então, a falar um pouco sobre o quanto que é crucial, né, a divisão do conteúdo ali do seu edital. A primeira coisa que você vai fazer é identificar as matérias que vão requerer de você mais tempo e mais dedicação, sabe? Devido à complexidade natural da matéria, ou seja, a matéria já não é fácil, né? Ou, às vezes, a dificuldade que você tem com aquela matéria, ou, às vezes, aquela matéria no edital, ela é cobrada, ela é mais extensa, ela é mais profunda, seja por qual motivo for, você tem que identificar essas matérias, tá? Então, dando um exemplo, processo civil. Processo civil é uma matéria que costuma ser, até em concurso de nível médio, é uma matéria que costuma ser bastante extensa, sabe? As pessoas dificilmente identificam no edital, as bancas examinadoras dificilmente colocam no edital de uma forma discriminada suficientemente a ponto de ir reduzindo a parte de processo civil e só botar ali no edital exatamente o que vai cair. Normalmente eles pegam, em suma, eles pegam tudo que existe de processo civil, colam lá no edital e falam, ó, estuda isso aí, sabe? Vai cair alguma coisa disso. Mais ou menos nesse sentido. Então, a partir dessa primeira análise, aí você já começa a criar ali o seu cronograma, o seu calendário de estudos, de uma forma que você vai conseguir minimamente balancear essas matérias com outras que sejam um pouco mais leves, que sejam mais rápidas de revisar, ou que de repente você já tem algum tipo natural de facilidade para aprender. Isso vai te ajudar, assim, de uma maneira muito, muito diferenciada a sua mente a ficar mais engajada nos estudos, né? Mas também vai te ajudar a evitar a fadiga mental, né? E outra coisa que é legal para você fazer na hora que você está ali dividindo o seu tempo para cada conteúdo é uma alternância entre matérias diferentes. E por diferentes eu quero dizer, assim, contrastantes, sabe? Porque teoricamente, toda matéria é diferente da outra, sabe? Mas algumas têm um contraste maior. Então, por exemplo, direito constitucional é diferente de direito administrativo. Mas, em alguma medida, tem algum tipo de interseção ali, sabe? Então, a ideia é que você coloque matérias diferentes, mas diferentes mesmo. Então, sei lá, um exemplo extremo. Português e matemática, se fosse o caso, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Ou, se porventura, sei lá, se porventura seu concurso, todas as matérias se interlaçarem de alguma forma, aí você tenta ver, sabe, o tão oposto quanto possível. Mas a ideia é mais ou menos essa. Porque isso, assim, isso é benéfico para o seu cérebro e é muito eficaz, né, para poder você ali conseguir alternar, né, entre matérias que vão te demandar diferentes tipos de raciocínio, entendeu? Então, se você estuda uma matéria que é muito densa, que nem como direito constitucional, por uma seção, e logo depois estuda, por exemplo, matemática,
né? Isso pode dar uma resetada no seu cérebro e ajudar a capacidade de retenção, porque você não vai com aquela sensação de mais daquilo, sabe? O que o que causou o cansaço inicial não vai ser perpetuado. Então, seu cérebro dá uma resetada ali. A ideia é mais ou menos essa. E aí, essa mudança vai te ajudar a manter a mente um pouco mais fresca e um pouco menos propensa ali a ficar entediada. Porque quando seu cérebro já estiver entrando ali meio num transe, né, por estar estudando por muito tempo uma matéria que tem ali a mesma linha de raciocínio, do nada ele vai precisar de um sacode ali que vai meio que obrigar ele a pensar um pouco diferente. A ideia é mais ou menos por aí. Então, assim, isso vai meio que renovar a sua atenção, sabe? E, assim, outra coisa também que você não pode esquecer basicamente, seria uma priorização, tá, do seu estudo, mas baseada no seu próprio edital. E você vai fazer isso olhando para o peso de cada matéria na sua prova. É claro que existem editais que cobram as matérias com pesos diferentes, ou seja, uma questão, digamos, de português vai valer mais do que uma questão de direito administrativo, entendeu? Se for o caso, você também tem que acrescentar isso como um fator no seu planejamento. Como a gente falou, na hora de fazer a divisão, você vai pensar matérias que têm mais peso, matérias que você tem mais dificuldade ou facilidade e matérias que são mais extensas ou mais aprofundadas no edital. Esses três pilares vão ser o que vão te ajudar no raciocínio de como manobrar ali o seu tempo focado em cada matéria. Então, assim, priorizar, né, o conteúdo conforme ali o peso de cada matéria no edital é outra matéria, é outra estratégia que acaba sendo chave para você conseguir ter sucesso aí no seu estudo. Então, tenta se concentrar um pouco mais, né, nas matérias que vão valer mais pontos. Mas isso, eu não preciso nem dizer, que não é para negligenciar as outras matérias que você pode acabar vendo como menos importantes, mas que, na verdade, nunca vão ser irrelevantes, entendeu? Cada ponto ali vai ser crucial e pode acabar sendo o seu diferencial para ser aprovado ou não. Fora que também, às vezes, você pode ter alguma facilidade extrema para uma matéria dessas de peso maior. Então, de repente, você já vem de um passado de estudos, por exemplo, um estudante de letras que resolve estudar para concurso. Esse cara já vai ser naturalmente bom em língua portuguesa, né? Então, língua portuguesa que é uma matéria que normalmente é grande nos editais, por vezes tem um peso maior, como foi no meu primeiro concurso, na prova da defensoria, português tinha um peso maior do que todas as outras questões, do que todas as outras matérias, né? E aí, se você for a pessoa que já tem facilidade para isso, ou que já tem um passado de estudar aquilo, em que pese o edital dar mais peso para aquela matéria, você pode se sentir à vontade para diminuir a janela de tempo para essa matéria, porque você já tem aquela facilidade, já tem aquele estudo prévio. Entende como esse ajuste ele é muito fino e é muito adaptável para cada realidade? Isso daí é por isso que, assim, às vezes as pessoas têm esse primeiro impulso que é natural e a gente entende, de falar, pô, Júnior, pô, Diego, me ajuda aí, monta um plano de estudos para mim. E isso, assim, a não ser que a gente tivesse com a pessoa, sei lá, uma janela de tempo de horas, sabe? Horas mesmo, assim, uma quantidade de horas grande, a gente não ia conseguir fazer isso. Porque a gente não tem, nem ninguém tem, como montar um plano de estudos extremamente genérico, sabe? Um que sirva para todo mundo. Isso é impossível, porque a realidade de cada pessoa é diferente. Então, a gente te passa as ferramentas para você ir conseguindo ver o que a gente fala e fazendo esses ajustes à sua própria realidade. A ideia é essa. Então, assim, mas tudo isso tem que estar na sua mente, né? Quando você for pensar ali no seu planejamento.
E talvez uma última coisa em relação à divisão do conteúdo ali é que pode ser legal também que você faça uso de alguma ferramenta de planejamento. Não sei se você é familiarizado com esse tipo de coisa, mas pode ser legal. Você pode usar ali, por exemplo, ferramentas como o calendário do próprio Google, que provavelmente, dependendo, já pode estar no seu celular, dependendo do tipo dele, tal, se você usar Android ou o calendário do iOS, enfim, para poder ir ajustando ali a sua divisão em um local que vai ser de fácil acesso, entendeu? Talvez usar alguns aplicativos de gestão de tarefa, algum aplicativo específico para concurseiro que existe, sei lá. E assim, também tem uma outra ótima opção que era que a gente usava, né, para montar a sua própria tabela ali de calendários, que essa daí eu acredito ser mais comum no cotidiano, né, que é o bom e velho Excel, né, para ajudar a fazer essa divisão ali. Você coloca uma matéria em cada célulazinha e tal, né, e aí você pode ir ali moldando ele ao seu gosto, né? E dependendo da sua prova, se você, de repente, na sua prova cobrar informática e cobrar Excel, já é uma chance de você ter uma desculpa para poder abrir o Excel e ver alguma coisa na prática também. Já dá para fazer esse casamento aí de interesses. Então, essas ferramentas, elas podem te ajudar a visualizar ali melhor o seu plano de estudos e também acompanhar o seu progresso e ajustando o ritmo, né, conforme for necessário ali para garantir a cobertura completa, ou pelo menos tão completa quanto possível, do edital da sua prova, entende? É, Implementar essas estratégias, isso pode te ajudar, né, e muito, a ter algum tipo de otimização ali sobre o seu tempo e também vai melhorar significativamente a qualidade do seu aprendizado, sabe? Porque é uma coisa planejada para você. Porque, no fim das contas, estudar para concurso, como a gente sempre fala por aqui, é, assim, não é exatamente sobre estudar mais, entende? É sobre estudar melhor. Essa que é a verdade. E aí, usando todas as técnicas certas, e fazendo um bom aproveitamento do tempo que você tem disponível, seja quanto for, entendeu? E aí, sabendo disso, o próximo passo vai ser você tomar assim, o próximo passo vai ser você usar as melhores técnicas de estudo, mas também aplicar uma revisão que seja periódica para o seu estudo. Exatamente. E até nessa pegada assim do que o Diego falou sobre você às vezes ter uma facilidade ou não, né, em uma determinada matéria para estudar, que nem no exemplo do português, uma coisa que não deixa de ser até uma técnica de estudo também, seria aquilo que a gente fala de você escolher um tipo de concurso específico, que nem o que a gente recomenda aqui, né? Os concursos de nível médio que cobram direito ou os concursos de técnico judiciário. Por quê? Conforme você vai vendo repetidas vezes determinadas matérias, por exemplo, direito constitucional e administrativo, aí, sei lá, se tiver alguma prova, ou então até o próprio direito, processo civil, né, e tudo mais, se tiver, às vezes, alguma prova no futuro que, às vezes, aquela matéria acabe valendo mais pontos, você já ter estudado essas matérias em concursos anteriores já pode ter uma facilidade maior e vai precisar demandar, às vezes, até menos tempo de estudo também para aquela matéria devido ao histórico que você já tem naquela matéria. Então, um adendo aqui seria até que você escolher um tipo de concurso específico é essencial, até eu diria, e também não deixa de ser uma técnica de estudos, né? Enfim, esse adendo aqui que também acho importante. E outras técnicas que a gente pode ver aqui, né? Como o Diego falou, usar as técnicas de estudo corretas, né? Técnicas de estudo e revisão é essencial. Então, agora vamos falar um pouco sobre técnicas de estudo e revisão para concursos públicos, né? Com as técnicas de estudo corretas e também uma revisão bem feita, a gente de fato consegue absorver e reter todo o conhecimento que a gente está trabalhando tanto, né, para adquirir quando a gente está estudando para concursos públicos. Então, você utilizar técnicas de estudo e técnicas de revisão também que sejam adequadas, isso pode fazer a diferença entre você, às vezes, ficar só naquele quase, sabe? Aquela pessoa que
está estudando ali, aí fala assim, eu não fui bem, mas não foi dessa vez, ou você fazer a diferença entre essa pessoa e aquela que realmente vai conseguir a aprovação em concursos públicos. Então, sabendo disso, que as técnicas de estudo e de revisão elas podem fazer essa diferença. Vamos tentar listar aqui, para você agora, alguns métodos de estudo que sejam eficazes para você colocar em prática aí no seu dia a dia de estudos, tranquilo? A primeira que a gente chegou a separar aqui para vocês é, é uma clássica, tá? É a técnica Pomodoro. E ela envolve, assim, em essência, ela envolve você estudar em blocos de tempo que sejam fechados ali. Geralmente de 25 minutos, colocados ali em breves intervalos de 5 minutos. Então, você estuda 25 minutos, descansa por 5 minutos, estuda mais 25 minutos, descansa por 5 minutos, né? Eu, particularmente, não uso a técnica Pomodoro nesse modo clássico ali de divisão de tempo, né? Eu prefiro, assim, intervalos de estudo e de descanso um pouco maiores, né? Então, eu prefiro que sejam intervalos de estudo, tá? E isso é muito particular, diga-se de passagem. Eu prefiro que sejam intervalos de estudo de 50 minutos com descanso de 10 minutos. E aí eu fecho uma hora de estudo, entendeu? E não caia você na besteira de achar que, se eu separei uma hora, né? Assumindo que você vai estudar mais de uma hora, se eu separei uma hora, estudei por 50 minutos, descansei por 10, depois comecei outro bloco de 50, não pense você que no primeiro bloco, mas eu então só estudei 50 minutos e no outro só estudei 50 minutos. Negativo. Porque, assim, o descanso, né? E isso a gente pode dizer sem medo de errar, até com embasamento científico, o descanso, seja ele entre dias de estudo, né? Ou intra sessões de estudo, ele é tão indispensável, ele é tão essencial, ou talvez até mais do que o próprio estudo. E faz Por quê? parte. Pois é, se o seu cérebro não tiver algum tipo de relaxamento, algum tipo de tempo para você dar uma esfriada, ele simplesmente não. Você pode até entender a teoria, mas ele simplesmente não armazena, sabe? Isso daí você consegue achar fundamentação científica para isso com facilidade na internet. Tanto que é durante o sono que a gente retém as informações que a gente acumulou ao longo do dia, sabe? E é por isso que a gente também já cansou de falar aqui no canal que uma das bases para você estudar bem é você dormir bem, né? Caso contrário, você corre o risco de passar o dia todo estudando, né? E na hora de armazenar aquilo, você fazer de uma forma deficiente. Então, assim, não pense você que se você estudou 50 minutos e descansou 10, você só estudou 50 minutos. Negativo. Você pode contar como se você tivesse estudado uma hora, porque de fato é isso que aconteceu. O cérebro está trabalhando. É exatamente isso. Mas na prática, não tem uma regra muito clara aqui ou muito rígida. É meio que tentativa e erro, sabe? Você vai testando e vai vendo com o tempo o que funciona melhor para você ali. A única coisa que a gente sempre fala aqui é que realmente nunca ultrapasse o tempo de 90 minutos, sabe, de estudo consecutivo. Então, não pense você que, tipo, não, pô, o Diego falou que ele gosta de fazer 50 minutos e 10, então eu vou fazer, sei lá, 1 hora e 40 e vou descansar 20. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia e por um motivo simples. Porque o nosso cérebro ele tem picos de produtividade, sabe? Então, até 90 minutos, você ainda está numa crescente. A partir de 90 minutos, ele começa a declinar, sabe? Então, não é que você não você não vai estar aprendendo nada, não é que você vai estar sabe, passando tudo direto, mas não é um uso inteligente do seu tempo, porque você pode estar até entendendo a matéria, mas você vai entender menos do que você entenderia de outra forma, sabe? E vai gastar mais tempo para isso, entendeu? Então é isso. Bota aí 90 minutos como um limite, né? Então,
Com isso, a gente vai para a próxima técnica de estudos aqui, que seria a técnica do estudo ativo. Então, o que seria isso? Enquanto você estiver estudando, você deve se engajar ativamente mesmo com o seu material de estudos. Aí, para isso, por exemplo, se você estiver lendo, às vezes, uma apostila, um PDF, por exemplo, você não vai ficar ali lendo de forma passiva, você vai meio que conversar com aquela apostila mesmo, sabe? Com aquele PDF, com aquele livro. Você vai fazer perguntas a essa apostila, ao que você estiver lendo por ali. Ou então, se você estiver assistindo uma aula mesmo de algum professor, seja por uma videoaula, por uma aula ao vivo, tenta interagir com o professor, tenta estar ali fazendo perguntas ou prestando ativamente mesmo a atenção que ele está falando. Tenta estar com a atenção plena ali nos seus estudos. Tudo isso enquanto você, por exemplo, está fazendo anotações do que está sendo falado, do que está sendo lido, e essas anotações elas devem ser com as suas próprias palavras, porque você só consegue escrever com as suas próprias palavras o que você tiver entendido. Então, não escreve ipsis literis o que está na apostila, ou então o que o professor falou. Não escreve literalmente, não. Escreve com as suas palavras. Enquanto você estiver lendo, então enquanto você estiver ouvindo o professor também, tenta identificar ali, às vezes, conceitos que ele está falando, ou então que está escrito ali na apostila, que sejam conceitos centrais. Tenta identificar também palavras-chave, sabe, de tudo que você estiver estudando. Isso tudo vai te ajudar bastante. Outras técnicas de estudo ativo também, por exemplo, seria às vezes você criar mapas mentais, ou então, como a gente já falou aqui, que é ótimo, que seria você ensinar a matéria para outra pessoa. Tem estudos que mostram, né, que essa abordagem de aprendizado ativa, né, de uma forma geral, aumenta drasticamente a retenção de informações das matérias, né, de tudo ali que a gente está estudando. E assim, é claro que a gente não pode esquecer da importância da própria revisão. E aí, durante a revisão, você pode aplicar essas coisas que o Júnior e eu falamos aí. E é aquele mantra: se você não revisou, você não estudou. Né? A revisão ali, regular, ela é essencial, essa é a palavra, ela é essencial para você manter a matéria no longo prazo. Porque assim como o pico de produtividade, quando você está estudando ativamente, a nossa memória, ela também funciona em ondas, né? Então, na medida em que algo a gente começaria a esquecer, caso a gente não tivesse contato com esse algo, quando a gente revisa, a gente consegue retomar aquilo e dizer, em essência, para o nosso cérebro que aquela coisa é importante o suficiente para a gente manter nele. Então, você precisa implementar aí para você algum tipo de revisão espaçada, que vai envolver o material, né, que você tem e também o seu tempo de estudos. A gente sempre está falando por aqui, sugerindo que você revise a matéria no dia seguinte, né? Então, estudou na segunda, revisa na terça, e separa o sábado para fazer algum tipo de revisão completa, né? Sobre o que foi visto ao longo da semana. E com isso, no final do mês, você vai também revisar o que você estudou ao longo do mês, sabe? Tentando manter minimamente fresco na sua memória ali o que você está vendo. É claro que isso varia muito de tempo para tempo, de quanto tempo você tem disponível, de quanto tempo você tem até a sua prova, mas o fato é, se você não revisou, você não estudou. Se você chegar na prova e olhar para você e falar, cara, eu não revisei nenhuma vez, desculpa, você foi para a prova sem estudar. Essa que é a verdade. Eu sei que dói, mas assim, a gente não está aqui para mentir para ninguém, a gente está aqui para te ajudar a ser aprovado, beleza? E assim, sempre que você tiver algum tipo de oportunidade, tenta encaixar algum tipo de revisão em outros momentos também. Isso vai ficar mais natural com o passar do tempo, mas você vai ver que, sei lá, eu sei que assim, é coisa de gente velha e não é tão comum mais hoje em dia a gente ficar em fila de banco, mas é um exemplo clássico. Você, numa fila de banco, bota ali uma revisãozinha para ouvir, ou um pedacinho de uma aula que ficou confuso durante seu estudo para poder ver se encaixa melhor. Você já vai ter que esperar mesmo, não tem nada que você possa fazer, tá? O tempo que você vai estar ali vai ser fora do seu controle, então, por que não fazer bom uso dele?
esperando ser chamado para uma consulta, e aí você pode ficar com o fone de um lado só, por exemplo, para ouvir com o outro. Enfim, são inúmeros exemplos que você pode tentar encaixar essas janelinhas de tempo que vai ficar uma coisa mais natural para você com o seu estudo, mas de cara eu preciso te jogar essa possibilidade para você já ir tentando se aclimar, né, a fazer esse tipo de coisa. Então, além de estar revisando sempre ali toda a matéria, né, fazer questão de prova anterior, corrigir esse tempo, corrigir essas questões e tal, analisar o que você está acertando mais, o que você está errando mais, para poder ajustar aquele planejamento que a gente falou sobre o que você tem mais facilidade ou o que você tem mais dificuldade. É aí que você tem essa bússola, sabe? Porque você vai fazer ajustes no seu planejamento ao longo do tempo. Isso é uma coisa também que não tem como mudar em um planejamento estratégico, sabe? Você não vai fazer um planejamento fixo que vai ficar da mesma maneira até o final. Primeiro, porque a vida é muito dinâmica. E segundo, porque você vai descobrindo forças e fraquezas suas ao longo do tempo. Isso daí é natural com qualquer pessoa. E, além disso, também, como a gente falou, você vai poder usar ali agendas, aplicativos, mas para poder planejar as suas próprias revisões, porque elas têm que ser encaixadas no seu planejamento de estudo como um estudo que são. Não pode você só achar que eu só estou estudando se eu estiver vendo coisas novas, sabe? É muito pelo contrário. Você ver coisas novas é estudar, mas revisar é tão importante quanto, se não for mais, sem exagero e sem desproporção. É mais ou menos por aí. E isso vai ser ideal para você maximizar o estudo na sua memória de longo prazo, né? Essa repetição espaçada que a gente está conversando, ela vai te ajudar a transferir esse conhecimento da memória de curto prazo para sua memória de longo prazo, que é a que você vai precisar no dia da prova. Afinal, você não vai aprender tudo que precisa aprender no dia anterior, né? A não ser que você tenha uma mente assim muito, muito privilegiada, que deve ser, sei lá, 0,2% da população, se for isso tudo, sabe? Você não conseguiria aprender nem, sei lá, nem em um mês antes da prova você conseguiria aprender tudo que tem para se aprender, né? De cara, sabe? Pelo menos não em um primeiro contato. Então, assim, você não precisa perder muito tempo com as revisões. E é claro que quando eu digo perder tempo, não é no sentido pejorativo. Você nunca vai estar perdendo tempo revisando. Mas você não precisa gastar tempo excessivo com as revisões. Elas podem ser mais curtas e mais focadas. A ideia da revisão é justamente essa. É você rever um grande acervo de matéria, mas com um tempo reduzido, sem usar o mesmo tempo que você usou para poder aprender, sob risco de você nunca sair do lugar. Então, tenta revisar, se for possível, dentro da sua realidade ali. Claro que quando a sua mente está fresca, preferencialmente você vai fazer isso no início do dia ou, de repente, depois de um descanso, para garantir que você esteja no seu estado mais receptivo, para garantir que você esteja mais apto para poder receber aquele influxo de informações ali, mesmo que você já tinha visto, mesmo que você já tenha visto em algum momento aquela mesma coisa, né? Mais ou menos por aí, Júnior? É mais ou menos por aí. Então, acho que com isso, assim, a gente fala o principal, né, em relação a essa coisa das técnicas de estudo e revisão. Então, beleza. Então é isso. Acho que com relação a essas técnicas, a gente já conversou o principal. E também o que é mais importante, né? Então, até para finalizar essa nossa conversa, bora falar um pouco, às vezes, sobre, como você falou, algumas de ferramentas também. Vamos falar até um pouco sobre possíveis ferramentas que podem facilitar o seu trabalho de colocar tudo isso que a gente conversou aqui em prática. Hoje em dia, tem uma variedade de recursos que podem acabar te ajudando, né, a estudar de uma forma que seja mais eficiente. Por exemplo, você pode usar aplicativos e ferramentas de estudo para isso. Sei lá, por exemplo, você pode usar, às vezes, aplicativos de gerenciamento de tempo, como o Trello, que ele é bem famoso, ou o Asana.
que você pode, às vezes, pegar esses aplicativos para tentar adaptar aí para o seu contexto, né, de organização de estudos para concursos públicos, talvez. Então, com esses aplicativos, você pode tentar, às vezes, ali organizar o seu cronograma de estudos de uma forma que ele seja, às vezes, mais visual ou até mais acessível para você, sabe? Por exemplo, você vai conseguir acessar aquilo de qualquer lugar, né? Enfim. Ou então você, por exemplo, o Diego estava falando das revisões, você usar aplicativos de revisão, como o Anki, que é bem famoso, ou o Quizlet, são aplicativos que usam flashcards e técnicas de revisão espaçada para ajudar você nessa revisão e nessa memorização. Então, você usar essas ferramentas pode ser uma parada bem legal para te ajudar aí com tudo isso também. E claro que uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar também são dos cursos online, né? E os outros sites específicos aí para concursos públicos e tal, para você pegar dicas e pegando a experiência da galera e tal. E, inclusive, um deles é o www.mentedeconcurseiro.com, #jabá. Isso é bom. Os cursinhos online, eles sempre disponibilizam material e aulas gratuitas, né? Que você pode usar ali a seu favor, tanto para estudar de uma forma gratuita, né? Quanto para te ajudar a escolher o curso que mais combine ali com a sua personalidade. Ou seja, você viu uma aula grátis ali daquele curso, viu, pô, esse professor do jeito que ele explicou, eu não curti muito. Aí fez uma outra aula grátis em outro curso, pô, esse daqui explicou aquela mesma coisa, mas eu sinto que eu já captei de uma forma um pouco mais rápida. Então você já sabe que você tem uma preferência por aquele segundo curso. Então, além de estar te ajudando a estudar, também está te ajudando, se for o caso de você querer comprar um curso, também está te ajudando a escolher qual curso que vai te ajudar mais, né? Sem que você tenha que comprar todos e ir na tentativa e erro, até porque a gente sabe que cursos não são coisas baratas, né? Não que não vale a pena, mas o fato é que não são investimentos de valor pequeno ali. Mas sites também ali, como o PC e Concursos, eles disponibilizam assim aulas gratuitas, questões e uma outra infinidade de informações que vão ser muito úteis para você, para qualquer concurseiro. Além de você procurar sites que lidam diretamente com questões. Claro, porque, de novo, se você não fez questões, você não estudou. Mas na internet, você consegue achar diversos sites de questões ali, tanto gratuitos quanto pagos. É claro que de um para o outro você vai ver algum tipo de diferença, tanto no gerenciamento do site, quanto na qualidade das questões, na qualidade das aulas dos professores que estão revisando aquelas questões, até na qualidade dos comentários dos concurseiros, você consegue ver alguma diferença. Mas mesmo os pagos, você ainda consegue ver com preços assim bem justos, sabe? Bem acessíveis. Então, ter um site de questões ali à mão vai ser essencial, né, para você. E fazer as questões anteriores, em especial da banca do seu concurso, vai ser uma atividade que a gente tem que fazer diariamente, sabe? Isso daí não tem como faltar. Exato. Fazer questões de provas anteriores é uma coisa que você vai precisar fazer desde o seu primeiro dia de estudos. Então, não tem para onde correr. Ter um site de questões é realmente essencial, né? E até para finalizar esse assunto aqui, né, dessas ferramentas, tenta escolher sempre ferramentas que se encaixem bem com o seu estilo de aprendizado também. Por exemplo, se você é visual, você às vezes pode preferir estudar por mapas mentais, ou então por materiais ali, às vezes que sejam digitais ou vídeos, enfim. Se você às vezes aprende melhor escrevendo, então talvez seja legal você escolher aplicativos que às vezes permitam você criar e organizar anotações, sabe, algo do gênero, aplicativos que você consiga fazer as suas anotações ali de uma forma mais personalizada. Tenta ir testando aí ferramentas diferentes até você encontrar aquelas que realmente funcionem aí para você. Então, se você for usar tecnologia,
A chave, né, para isso é você usar de modo que ela sirva para complementar e ampliar a sua capacidade de estudos e não para, às vezes, te complicar ou te atrapalhar, né? Sei lá, você ficar horas ali nas redes sociais em algum lugar que não vai te ajudar e não vai te levar a lugar nenhum. Tem que ser de uma forma que vá te ajudar e não te atrapalhar. E o interessante sobre isso que o Júnior falou é que no começo é muito tentativa e erro, né? Então você vai testando ali, olha, eu sinto que ver aulas, ver mesmo aulas, me ajuda a aprender mais. Não, eu sinto que se eu não escrever, se eu não estiver escrevendo, para mim a informação não entra, sabe? Eu, Diego, particularmente, talvez seja talvez esteja entre o grupo mais estranho, pela falta de uma palavra melhor, ou mais exceção do que regra, porque eu sou uma pessoa mais auditiva, né? E é isso a gente já comentou e brincou algumas vezes aqui no canal, como eu tenho déficit de atenção, se eu ficar parado vendo um vídeo, eu tô aqui sentado, tem um vídeo na minha frente, e eu tentar me forçar a ficar aqui assistindo, vai acontecer algum tipo de estudo nos primeiros 5 minutos no máximo. Depois disso, a minha cabeça vai começar a vaguear e tal. Então, para mim, como eu falei, talvez eu seja entre os grupos entre o grupo mais reduzido de pessoas. Aí, Eu sou uma pessoa muito mais auditiva. Então eu aprendo muito mais ouvindo. Se eu estiver ouvindo a aula, ainda que esse áudio seja uma extração do vídeo, ou seja, eu peguei aquele vídeo, tirei o áudio dele, estou só ouvindo, enquanto eu faço alguma coisa que não precisa de muito raciocínio. Então, por exemplo, eu estou ouvindo a aula enquanto eu estou lavando louça, sabe? Isso para mim funciona muito melhor do que se eu tivesse me forçando a ficar sentado vendo o vídeo ou mesmo sentado ouvindo aula. Se eu preciso estar ouvindo e fazendo alguma coisinha leve ali, que não precise pensar muito. É aí que eu consigo fixar. Eu sei que é estranho, mas isso serve muito para reforçar o que a gente fala sobre o quanto que a gente não tem como fazer um planejamento genérico que vai se aplicar a todo mundo. Imagina o quão estranho é o meu jeito de aprender baseado em comparação à maioria das pessoas, sabe? Ainda que se tentasse fazer algum tipo de planejamento de estudo genérico, você consegue perceber que a mim, ainda que eu sendo a exceção, você consegue perceber que a mim ele não ia servir, sabe? Então, assim, é praticamente impossível você montar um planejamento que vá servir para todo mundo indiscriminadamente. É por isso que a gente tenta sempre passar as dicas de uma forma que você consiga pegá-las e você consiga aplicar a sua própria realidade, e aí sim é você desenvolver o que a gente fala, mas para você, entende? tu lembra dos meus cadernos, né? Eu tenho memória ali É, dos cadernos até hoje. Tipo, dos esquemas que eu ficava fazendo ali, que hoje em dia o pessoal chama de mapa mental, mas na época eu só fazia ali aqueles esqueminhas sem saber exatamente o que que era. Mas eu sim. tenho uma lembrança muito vívida disso tudo. E no início dos nossos estudos, e o Diego, eu não lembro se você ouvia tantas aulas quanto eu, mas eu não sei se você vai lembrar disso. Assim, quando a gente começou a estudar, eu era tão não acostumado a estudar que para eu conseguir entender uma aula, eu tinha que ouvir essa aula uma média de 5 vezes. Era o número mínimo de vezes que eu precisava ouvir uma aula. Com o Dependendo tempo, da matéria, até mais. mas o número mínimo eu lembro que era esse, 5. Então, eu tinha, às vezes, até um planejamento, às vezes, de pegar determinada aula e ouvir no trem, umas coisas assim, no início desses estudos, para conseguir dar conta, né, de ouvir as aulas que a gente estava tendo. E como não era a semana toda, então dava para fazer. Agora, isso foi diminuindo. Conforme a gente foi se acostumando a estudar, a gente foi conseguindo pegar os macetinhos e foi aprendendo mais rápido. Então, depois de um tempo, você não precisava mais ouvir tanto. Mas o X da questão enquanto eu ouvia as aulas, tem muita coisa que daquela época que a gente estudava, eu ainda lembro da voz do professor falando determinada coisa, ou do jeito do professor Sim. falar. Algumas coisas de direito administrativo do primeiro professor, que eu lembro do jeito que ele falava, que eu ainda lembro até hoje, constitucional, enfim. Então, acho que eu tenho uma mistura ali de memória auditiva com memória visual, especialmente das anotações que eu faço. Por exemplo, eu não tenho tanta memória visual assim da aula que eu estou assistindo, mas eu tenho muito das anotações que eu faço, dos meus cadernos. Então, isso funciona bastante para mim. Foi o que o Diego falou, é uma coisa realmente
bastante pessoal, né? Por isso que a gente tenta dar essas dicas aqui que acabem. Como eu e o Diego, a gente também funciona muito diferente, acho que isso acaba também ajudando nesse contexto de, por exemplo, muita coisa funciona para mim, mas não funciona para o Diego e vice-versa. Que Verdade. nem em relação ao material de revisão, que o Diego prefere grifo, eu prefiro resumo. Enfim, até para conseguir passar para vocês isso, que assim, o que funciona para mim pode não funcionar para você e você pode pegar determinada informação e realmente adaptar e pegar para si. Isso é realmente bastante importante também, né? E é interessante isso que você falou, Júnior, porque vale a gente destacar aqui que ninguém é 100%, né? Ninguém estuda 100%, ninguém aprende 100% só de uma forma. Então, assim, eu sou majoritariamente auditivo, é a forma que eu prefiro, é a forma que eu sinto que me ajuda mais. Mas, eventualmente, eu tenho que ver aulas, porque, às vezes, sei lá, é uma coisa que, por exemplo, digamos que, como no exemplo que eu dei, se eu extrair o áudio de uma aula, né, se eu extrair o áudio de um vídeo de uma aula, pode ser que naquela parte ali o professor esteja mostrando uma coisa no quadro, e aí eu vou ter que ver, não vou ter como evitar, sabe? Coisas do tipo. Ninguém aprende 100%, nem eu aprendo só ouvindo, nem o Júnior aprende só escrevendo, mas a gente vai vendo que é exatamente isso que o Júnior falou. Às vezes, partes marcam mais a gente, como os áudios que o Júnior falou, das primeiras aulas, brincadeiras que a gente teve com o professor, enquanto ele explicava, e aí aquele momento fica gravado, às vezes ouvindo o áudio, aquela parte que ele fala fica gravada. Eu, por exemplo, como eu falei, eu aprendo majoritariamente, eu potencializo meu estudo ouvindo, mas eu tenho algumas lembranças, por exemplo, dos próprios cadernos do Júnior, de quando a gente estudava, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que, se eu for parar para escrever sobre a matéria, mesmo que for digitando, não me ajuda tanto quanto ajuda o Júnior, sabe? Porque eu fico com uma impressão, e isso é muito particular, mas eu fico com uma impressão de que eu estou perdendo tempo, que para mim ia ser muito mais eficaz se eu estivesse, por exemplo, destacando as partes que me são importantes. É por isso que o Júnior falou, que ele prefere fazer resumos e eu prefiro grifar. Esse é o motivo. Mas ainda assim, eu tenho lembranças muito vívidas de alguns cadernos do Júnior, porque assim, ele é tão ele é tão detalhista nas explicações dele, nas anotações dele, que eu preferia pegar o caderno dele para eu grifar as partes importantes que eram para mim, sabe? E assim, é detalhista num nível de profundidade que eu honestamente nunca vi na minha vida. Nem em livros que têm a intenção de ensinar. Eu nunca li um livro de direito ou de qualquer outra matéria que no seu texto entrasse em detalhes tão esmiuçados que nem o caderno do Júnior, de verdade mesmo. Então eu tenho lembranças muito vívidas de cadernos dele, por exemplo. Eu lembro que quando a gente estava aprendendo, quando a gente começou a aprender direito penal, e aí a gente começou a estudar direito antes de entrar na faculdade de direito, que depois a gente acabou se formando, mas a gente começou a estudar direito muito antes de fazer faculdade. Então, quando a gente começou a estudar direito penal, a gente nunca tinha tido qualquer outro tipo de contato com direito penal que não tenha sido, por exemplo, num jornal nacional, alguma coisa do tipo, sabe? Então, eu lembro muito do caderno do Júnior, quando o professor começava a falar sobre a aplicação do direito penal, sabe? Se um navio está em alto mar, mas está com a bandeira do Brasil, então acontece um crime dentro dele, vai julgar pela lei brasileira, vai julgar pela lei do país mais próximo, não vai julgar, não tem lei, o crime passa batido, o professor começava a entrar nessas minúcias, e no caderno do Júnior tinha tudo isso lá, inclusive tinham barquinhos desenhados, com bandeiras. Então, assim, é um negócio quase patológico de detalhamento. Isso. Isso tudo para isso tudo para dizer que, assim, cada pessoa vai aprender de uma forma, mas isso não quer dizer que você vai aprender só daquela forma. Exato. Assim, é importante até, na verdade, que a gente veja aquela mesma matéria de diversas formas diferentes. Isso vai favorecer o teu cérebro, inclusive, para a aprendizagem, não só para o que você tem mais facilidade, mas de todas as formas possíveis. E isso que o Diego Verdade. falou em relação aos resumos, entra até também naquela dica que a gente fala de você ensinar as outras pessoas, porque eu não sei, o Diego vai lembrar,
que acho que o motivo, talvez, de eu ter ficado meio neurótico até com relação aos resumos e tudo mais, é que no início dos nossos estudos, não eram todas as pessoas que tinham dinheiro para poder fazer os cursinhos. Então, o que que a gente fazia? A gente elegia algumas pessoas que faziam o curso, aí depois a gente se reunia e a gente explicava as matérias para quem não estava no curso. Então, a gente tinha que organizar aquele material de uma forma que a gente conseguisse explicar para as pessoas. Então, esse esforço, acho que ativo que a gente tinha que fazer para conseguir organizar a informação de uma forma que a gente conseguisse explicar para outra pessoa, ajudou depois, no final das contas, a gente a conseguir até fazer esses resumos de uma forma melhor, esses esquemas de uma forma melhor. Verdade. Então, você conseguir ensinar, se você não tiver, às vezes, ninguém para ensinar, tenta fazer isso ensinando para você, é uma forma até de, tanto de você aprender melhor, quanto de você conseguir, inclusive, aprimorar essa sua técnica de fazer resumo, às vezes até de fazer grifo mesmo, porque você vai conseguir destacar ali o que que é importante de fato para você conseguir explicar isso, seja para outra pessoa, seja às vezes para você mesmo ali numa aula fictícia, né? Enfim. E assim, um último ponto aqui desses parênteses é que hoje em dia isso é uma história gostosa de contar, né? Porque assim, acaba rolando de alguma forma algum tipo de anacronismo, né? Porque a gente está falando com uma espécie de saudosismo do passado, mas enquanto o passado era presente, obviamente não era tão divertido assim. Não. Mas esse período que o Júnior comentou, por vezes a gente estava tão sem grana, e aí a gente começou a estudar num grupo de, sei lá, 5 ou 6 pessoas, A se não gente me falha a memória. diminuiu para 5 depois. Então, aí, acho que 6 pessoas, e aí às vezes no começo a gente estava tão sem grana, mas tão sem grana, que a gente precisava juntar dinheiro dos 6, escolher uma pessoa para ser designada a fazer aquele curso que todo mundo precisava. Então a gente escolhia uma pessoa e falava, ó, você vai fazer o curso, beleza? Beleza. E aí você vai ficar encarregado de depois ser o nosso professor, ser o professor dos outros 5, sabe? E aí a gente. Mas fato é, a gente precisava fazer o curso, porque a gente não tinha feito faculdade, a gente não tinha contato com direito, então a gente precisava de alguma fonte de informação, e na época, assim, curso online não era uma realidade, assim, nem pela grana, mas assim, não era nem uma realidade tecnológica ainda. É. Então, eram cursos presenciais ou nada, sabe? Quando muito, e aí isso dá tristeza porque revela a idade também, quando muito a gente alugava DVDs de aula, mas assim, os cursos presenciais eram quase que uma unanimidade aí. E aí a gente fala dessa época hoje em dia, né, com uma sensação poxa, legal, a gente passou por isso e superou, mas é legal só destacar isso porque às vezes esse passado que a gente está olhando com algum tipo de saudosismo pode ser o seu presente, sabe? Porque na época a gente não ficava feliz de não ter dinheiro para o curso, como ninguém ficaria, Não mesmo. né? Então, assim, pode ser a sua realidade hoje. E eu não quero que você pense nunca que você só vai passar em concurso se você tiver dinheiro, sabe? Ah, não, concurso só é uma realidade para quem tem dinheiro. Não é assim que funciona. A gente é prova viva disso. E a gente se esforça muito para deixar isso claro, porque assim, a gente quer, em essência, que todas as pessoas ou pelo menos o maior número de pessoas, sejam pelo menos expostas à possibilidade de estudar para concurso público. Se porventura aquela pessoa decidir que aquilo não é para ela, beleza. Mas que não seja nem porque ela acha que precisa ser gênio para passar, porque não precisa, porque ela precisa ser rica para passar, porque não precisa, porque ela precisa ter tempo infinito para passar, porque ela não precisa, e que ela precisa cortar qualquer tipo de lazer ou diversão da vida dela para passar, porque não precisa. Então, assim, o nosso plano, a nossa ideia é desmistificar essas 4 coisas. Se a pessoa ainda assim achar que não é para ela, é justo. Nem todo mundo é obrigado a estudar para concurso. Mas se você for tomar essa decisão, que não seja baseado em uma dessas 4 coisas.
porque você, na verdade, não precisa de nenhuma delas. É isso que a gente tenta desconstruir. Mas, Exato. enfim, é, eu acho que é isso. A gente chegou no final do vídeo. Eu espero de verdade que você tenha saído dessa conversa aqui mais preparado, mais preparada e com um pouquinho mais de ferramentas para montar um estudo que não seja um estudo que não só organize a sua rotina, mas que realmente dobre a sua produtividade, né? E lembra, uma coisa que a gente pede é para você lembrar sempre que o seu sucesso no concurso público não depende apenas de estudar muito, mas estudar de uma maneira inteligente. É isso aí, é o que a gente sempre fala aqui, né? Então, para isso, tenta compreender profundamente o edital da sua prova, que nem a gente falou, tenta avaliar o seu tempo disponível, para depois você dividir esse conteúdo de uma forma estratégica, alternando as matérias, né? Como a gente falou aqui no vídeo, para você manter a sua mente aí sempre fresca. Então, aplica essas técnicas de estudo que a gente também comentou aqui e faz a sua revisão para você memorizar as matérias e manter tudo aí na sua memória de longo prazo. E, se for te ajudar, tenta usar também essas ferramentas tecnológicas, né, e recursos que complementem e facilitem, né, todo esse seu processo de aprendizado que nem a gente comentou aqui nesse vídeo de hoje. E por fim, se a gente tiver te ajudado de alguma forma, ou de repente se você usar para você alguma coisa que a gente não comentou aqui, alguma coisa que a gente não mencionou, deixa aí no comentário, pô, vocês falaram disso, mas assim, para mim, eu faço isso, isso e isso, e dá certo. Mesmo se for estranho como as coisas que funcionam para mim, via de regra, deixa aí nos comentários para a gente saber, sei lá, vai que de repente alguém pega uma coisa que você falou, aplica a própria realidade e, enfim, você acaba ajudando alguém a dar mais um passo, sabe? Porque no concurso público a gente não tem inimigos, sabe? Não tem adversários. O único inimigo da gente, quando a gente estuda para concurso, por mais clichê que possa soar, o único inimigo que a gente tem em potencial é o nosso eu interno, sabe? E aí para isso que a gente faz os vídeos, para poder tentar te ajudar com essa batalha interna de eu não sou capaz, eu não tenho tempo suficiente, eu não sei me organizar, eu não sei estudar. A gente está aqui mais ou menos para isso. E o seu comentário ajuda demais a gente a levar mais pessoas a isso, sabe? E trazendo mais pessoas para o mundo do concurso e trazendo mais pessoas a adotar a mentalidade aqui da nossa comunidade de que é possível você estudar para concurso com qualidade por um longo tempo e com qualidade e manter a sua sanidade, manter o seu lazer, manter o contato com seus amigos, com a sua família, com o seu companheiro ou companheira. É isso que a gente prega e por mais que a gente vá numa direção bem oposta do que muita gente fala por aí, é isso que a gente acredita e foi isso que deu certo para a gente. Mas, de uma maneira muito triste, é exatamente isso que é exatamente por não saber disso que muita gente ou nem começa a estudar ou, infelizmente, acaba desistindo pelo caminho. E é isso que a gente está tentando evitar aqui com o canal, com o podcast, com o site e tudo mais. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha com a galera aí dos seus amigos, concurseiros, seus conhecidos. E, é claro, se de repente você ainda não tiver inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa aquele sininho para não perder o conteúdo, já saber quando sai coisa nova, porque tudo que a gente faz aqui, absolutamente tudo, é pensado nos detalhes, especialmente para te ajudar a conquistar aquela sonhada aprovação no seu concurso público. E é muito legal ativar o sininho mesmo, porque muito em breve a gente vai estar divulgando aí um conteúdo especial, sabe? Que pode, de verdade, isso daí eu digo sem exagero, sem medo de errar, um conteúdo especial que pode acabar mudando completamente até o modo como você estuda, beleza? A gente está trabalhando nessa ideia aí, então fica de olho, lembra de ativar o sininho, porque
senão você corre o risco de outras pessoas terem essa informação sem falsa modéstia, essa informação privilegiada, e você ficar de fora, beleza? Então, muito, muito, muito obrigado para você que assistiu a gente aqui. Um abraço forte e até o próximo vídeo. Valeu!